Bom dia, hoje nós iremos falar sobre fixação biológica do nitrogênio e a respeito das leguminosas. O grupo nosso é composto pelo Igor e por mim, Júlio. Bom, então aqui dando uma introdução sobre o que iremos falar, vamos abordar então a importância do nitrogênio e algumas demais relações dele, a deficiência do nitrogênio, posteriormente o ciclo e inoculação, e para finalizar então a conclusão. Aqui então algumas formas do nitrogênio. Nós temos então o nitrogênio atmosférico, amônia, amônio, nitrito e nitrato. É bom saber que os dois que são assimilados pelas plantas é o amônio e o nitrato. Porém, o amônio ele é tóxico para a planta. Então, agora falando da importância do nitrogênio. O nitrogênio ele é o elemento mais abundante na nossa atmosfera. Além disso, ele é o elemento que sofre o maior número de transformações bioquímicas. Na planta, nós vamos encontrar o nitrogênio presente na clorofila, nas enzimas e proteínas. Que eu destaquei que para produzir 1 tonelada de soja são necessários cerca de 85 kg de nitrogênio. Ou seja, o nitrogênio é um dos elementos mais limitantes numa produção de soja. Só que também temos que ter em conta de que, mesmo tendo toda essa necessidade de nitrogênio, se nós tiver alguma deficiência em outros elementos, outros nutrientes, nós não vamos atingir grandes patamares de produção. E por isso que eu coloquei aqui esse barril, representando então a lei do mínimo. Bom, então, falando mais ainda um pouco da importância de ele afeta na formação de raízes, fotossíntese e produção e translocação de fotoassimilados. Só que depois a gente vai falar um pouco mais para frente, ali na fixação biológica do nitrogênio, no ciclo dele, e a gente vai entender que é uma relação simbiótica, onde a planta fornece para a bactéria esses fotoassimilados, e a bactéria vai fornecer para a planta o nitrogênio. É uma troca simbiótica onde os dois são beneficiados. Vai comandando. A deficiência de nitrogênio. Sintomas de deficiência de nitrogênio podem variar hoje nas plantas. Um dos principais sintomas pode ser a clorose, a diminuição do sistema radicular e o crescimento estabelecido menor. A clorose, então, característica pode ser uniforme em toda a folha, também pode ser nos espaços internervais. Então, as folhas inferiores mais velhas, onde sempre os primeiros sintomas são estabelecidos no terço médio inferior da planta, e o crescimento, se não a N, é paralisado ou pouco uniforme. A deficiência de N expressa pelas plantas, aqui é uma figura ilustrativa, onde a gente pode ver que ela tá mais para cima a deficiência, mas ela está inferior às folhas mais jovens. Aqui a deficiência é expressa no terço mais inferior da planta e aqui entre nervuras. Bom, então aqui falando um pouco sobre o ciclo do nitrogênio, começa pela fixação do N atmosférico, nitrogênio atmosférico. Essa primeira etapa vai ocorrer por bactérias. O N atmosférico ele não é assimilado pela planta, né? O que é assimilado vai ser o nitrato ou amônio. Então ele vai ter que ser primeiramente transformado em amônio, que acontece então com essa fixação que é feita por bactérias, que então vai virar amônio. Para virar amônia também tem outro modo que seria a amonificação, que seria por restos animais, restos de vegetais, e então vira a amônia. A amônia, quando é solubilizada na água do solo, se torna amônio, que então é absorvido pela planta e é tóxico. A amônia vai se transformar em nitrato por um processo que a gente vai chamar de nitrificação.
A nitrificação ocorre em duas etapas. A primeira etapa acontece pela bactéria Nitrosomonas. Essas bactérias elas irão pegar a amônia, com a respiração, o produto da respiração vai oxidar a amônia e vai transformar em nitrito. E um processo muito parecido vai acontecer com a nitrobactéria, que então de nitrito vai transformar em nitrato. Quando chegou o nitrato, então vai ser absorvido pela planta ou acontece o processo que a gente chama de desnitrificação. Nesse processo, então, o nitrato vira novamente nitrogênio atmosférico, dando fim ao ciclo. Ele deu um ciclo total, então, o nitrogênio. Outra coisa que é importante destacar seria que de nitrato também pode virar amônio. Então, o processo de inoculação, as bactérias fixadoras de nitrogênio são adicionadas à semente. A inoculação geralmente pode se estabelecer cerca de 600 mil bactérias por semente. Esse é o ideal para uma boa inoculação. A inoculação geralmente pode ser feita antes da semeadura e duas formas utilizadas: o inoculante ou o biofertilizante. As formas de inoculação: TS com inoculante líquido. Geralmente tem estudos onde a gente observou nas aulas de fisiologia que o professor Geraldo comentava sobre os inoculantes de longa vida, que eles podem chegar até 60 dias ser tratadas as sementes antes do plantio. Mas o correto mesmo é 10 dias, depende muito da temperatura, da armazenagem, se tem exposição ao sol ou não. O ideal, se for tratar no TS, é tratar e plantar. No sulco, é uma das formas mais eficientes que a gente observa nessa imagem. No sulco, a gente se distancia dos fungicidas, aonde o zinco é prejudicial às bactérias. A turfa, também muito utilizada, umas maneiras mais simples de utilizar. E a inoculação aérea. A inoculação aérea geralmente é recomendada ser feita antes após a chuva. Antes da chuva, o que acontece? Eu apliquei o inoculante, choveu, aquele inoculante vai chegar nas raízes. Se eu aplicar o inoculante e não chover, se as condições estiverem temperatura alta, as bactérias vão morrer. A formação dos nódulos. Aqui é uma raiz da soja, aqui é a raiz do feijão. O que a gente pode observar na raiz da soja? Geralmente o bom é pegar um canivete e abrir um nódulo e ver se a leghemoglobina está ativa. Estando ativa, ela vai estar uma cor rosácea. Em cor rosácea, a gente vai observar a fixação biológica. Então, o que deve ser feito? Após o plantio, 3, 4 semanas, 21 a 28 dias, é pegar, arrancar uma planta e olhar se tem cerca de 25 nódulos inseridos sobre a raiz. Aí funcionou a nossa inoculação. Aqui uma estimativa da FDN em leguminosas. Aqui os espécies de leguminosas que a gente dá pela uma ênfase aqui, as principais. Soja na fixação é necessário em quilos de N por hectare de 60 até 178, feijão de 3 a 110, amendoim de 72 a 124, aqui o grão de bico 50 a 103 e a ervilha 52 a 77. Geralmente essa realidade ela está sendo muito debatida, porque o que acontece? A gente pode substituir esses 60 kg de N aqui por uma boa inoculação. Isso o que é necessário para a planta ter. E uma boa arrancada da soja, geralmente ela vai necessitar de 20 kg de N para suprir as suas necessidades durante o início do ciclo. Uma coisa que é importante também ressaltar, isso que o Igor falou de 20 seria na base, né? Na planta. É importante não passar disso, seria para não ocorrer um rompimento no processo
da simbiose entre a planta e bactéria. O que acontece? Se tu tiver mais de 20, vai ter uma quantidade elevada de nitrogênio. Então a planta não precisa pegar mais o nitrogênio da bactéria e também não vai acontecer a simbiose entre as duas. Portanto, a planta não vai fornecer os fotoassimilados para a bactéria, que seria energia para ela, né? E a bactéria não vai mais estar ali. Futuramente, quando a planta necessitar do nitrogênio que vem da bactéria, não vai ter a bactéria. E esse nitrogênio vai faltar, vai ser lá no estágio reprodutivo, quando que a planta mais demanda do nitrogênio. Portanto, então a gente tem que ter esse cuidado e nunca passar de 20 kg de N na base. Aqui um pouco mais específico, um quadro aqui da associação entre plantas, hospedeiros e isótopos. Isso aqui é um pouquinho mais específico, diz aqui as espécies. Nós vamos estar disponibilizando esses slides, depois se alguém tiver interesse, fica aqui para dar uma olhada. Então, como a gente pode observar, a importância da FBN hoje tem se aumentado cada dia mais com o avanço da agricultura. Espécies de Bradyrhizóbio tomam conta do mercado hoje, na fixação biológica na soja, e algumas outras podem ser utilizadas na fixação de outras leguminosas como feijão. Só concluindo aqui o nosso trabalho, espero que todos tenham entendido a importância que tem a inoculação. Hoje, nós falando aqui dia 28 de abril, o dólar altíssimo, nós vamos procurar adubo no mercado, também está muito caro, então fazer uma boa inoculação seria muito importante, nem o colega Igor explicou. Substituindo o N por a fixação biológica hoje, o que a gente encontra em condições na atmosfera? N 78%. E a gente fazendo uma aplicação boa com inoculante, a gente vai gastar no máximo R$10 por hectare. Então, o que a gente pode salientar e introduzir hoje para nós estudantes, que eu acho que vale a pena ganhar dinheiro com fixação biológica, e como meu colega Júlio falou, com esse preço que está o dólar aí, não compensa mais a gente adquirir adubo muito caro. Muito Obrigado pela atenção, pessoal. Por aqui o nosso abraço. Obrigadão, hein? Aquele abraço.